Glória a Deus, Deus é bom. Amém. Eu quero pregar essa noite. O tema da mensagem que Deus tem para nossas vidas é transbordando em terra seca. Diga bem forte: eu vou transbordar mesmo em terra seca. Repita mais uma vez isso com muita fé. Diga: eu vou transbordar mesmo em terra seca. Aleluia. Abra comigo a palavra de Deus. Vamos ler o texto de 1 Reis, capítulo 17. Glória a Deus. Que bom que você veio, irmão. Ainda bem que você veio. Você que está pela primeira vez, seja muito bem-vindo à igreja. Você que está pela internet também, Deus abençoe sua vida. Que seja uma noite sobrenatural do Senhor sobre você, amém? Tem alguém do seu lado? Fala para essa pessoa: faz 3 horas que eu estou aqui e até agora você não deu um glória a Deus. Aleluia. 1 Reis capítulo 17, versículo 1. Vamos ver aqui. Acho que podemos ler o versículo. Versículo 1. No telão de LED. Amém? Aleluia. Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Vamos para o versículo 7. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Esses 2 versículos já são suficientes para eu pregar. E eu quero falar sobre isso, sobre transbordar mesmo em terra seca. E a história do profeta Elias é para mim uma história muito desafiadora. Elias foi um dos profetas da Bíblia que viveram no Velho Testamento. O Velho Testamento conta essa história. Elias viveu num tempo poderoso do Senhor, em que ele era a voz profética para uma nação toda. E Deus usava homens como profetas para guiar o povo. E Elias era um profeta de Deus que falava em nome de Deus. Amém? Ele era um profeta do Senhor. E por conta disso, ele fazia muitos milagres em nome do Senhor. Elias foi um cara que uma vez fez fogo cair do céu. Esse sim tinha o reteté na vida dele. O fogo caiu do céu e consumiu o altar dos deuses de Baal. Elias foi um cara que caminhava com Deus, um cara que ele subiu aos céus numa carruagem de fogo, na verdade ele subiu numa ventania, num bagulho doido, amém ou não amém? Canta aí, diga amém, glória a Deus. Então a história de Elias é uma história que revela muitos princípios para a nossa vida. E Elias viveu num tempo que Deus trazia juízo sobre a terra por conta dos pecados. O povo de Israel nesse tempo estava sendo governado por um rei chamado Acabe e a sua esposa chamada Jezabel, que eram reis que eram contrários à palavra do Senhor. Então a terra estava vivendo um momento de idolatria, um momento de problemas religiosos, o povo se voltando contra Deus. Então Deus levanta o profeta Elias para ser uma boca profética sobre Israel. Quem está comigo, dá uma glória a Deus, amém? Não deixa sozinho nessa igreja. E aí a gente vê a passagem que a gente leu aqui. O começo da história dele é isso. Ele chegando para o rei e falando assim: olha, não vai chover. Ele decreta um tempo de escassez. Ele diz: não vai chover. E então por algum tempo, a Bíblia diz que por 3 anos e meio não caiu uma gota de água do céu. A palavra se cumpre. E depois que o profeta Elias fala que não vai chover na terra, Deus chega para Elias e fala para Elias: vá para o riacho de Queribe, porque eu vou te sustentar. Amém? E eu quero profetizar sobre a sua vida, mesmo em tempo de secas, Deus é quem te sustenta. Alguém recebe? Mesmo em tempos de crise, Deus tem uma palavra sobre as nossas vidas que nos sustenta. Ele é o nosso sustento.
E eu quero que você acompanhe comigo o versículo 7, porque é poderoso. Elias está ali, e os versículos anteriores, pode ser o versículo 6 ou 5, acha para mim por favor. Fala algo inusitado, fala que Elias está ali, e ele é alimentado, esse aí mesmo, por corvos. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. O corvo virou iFood. Olha isso, irmão. Imagina você está na sua casa, toca a campainha, ou é melhor, bip, bip, uma buzina, você abre o seu portão, a moto é do iFood, a sacola é do iFood, mas o motoqueiro é um corvo. O que você vai fazer? E é muito interessante porque corvo, quando você estuda, você sabe que corvo é o animal mais estranho que tem. É um dos animais mais egoístas que existe. Ele esconde comida. Sabia disso, irmão? Então, se Deus fosse alimentar um profeta, o último animal que serviria de alimento para um profeta era um corvo. Mas Deus usou a improbabilidade, Deus usou aquilo que não era capaz, Deus usou aquilo que não era propício, Deus usou aquilo que não era provável para alimentar o profeta de Deus. Levanta sua mão, quero profetizar sobre a sua vida essa palavra. Eu declaro em nome de Jesus, Deus vai usar situações que você nunca imaginou, Deus vai usar coisas que você achou que não poderiam te sustentar, para sustentar você debaixo da promessa que Ele tem para a sua vida. Toca o nome de alguém e fala assim: Deus vai te sustentar, e se precisar, Ele vai usar o improvável. Amém, aleluia. E aí, a Bíblia continua essa história sobre ele. O corvo vinha de manhã e de tarde. A terra está passando por uma seca. A terra poderia estar sem fome, sem comida. Mas quem caminha debaixo da palavra de Deus não perece. Quem caminha debaixo da palavra de Deus não vai sucumbir. É o que o salmista vai dizer: eu nunca vi um justo mendigar o pão, eu nunca vi a sua descendência mendigar o pão. Eu sou jovem, fui jovem, eu sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão. E eu profetizo sobre você: você não vai mendigar o pão. É tempo novo de Deus sobre a sua vida, um tempo de sustento sobrenatural de Deus, e Ele vai usar quem Ele quiser usar, Ele vai usar situações, Ele vai usar pessoas, não importa. Uma coisa eu sei, que se Ele falou, Ele vai cumprir na sua vida. Ele vai cumprir na sua vida, amém ou não amém? Aleluia. Então ele começa essa jornada pela fé com o Senhor. Só que tem um problema: a terra está com sede e com fome, Elias não. O corvo traz a comida, e ele está à beira de um riacho. Só que chega um momento da vida dele que o riacho seca. Lê comigo de novo o versículo 7. Põe na tela do telão de LED última geração. Eita glória, senti aqui o negócio, hein? Depois de algum tempo, porém, o riacho secou. Escuta isso, irmão, para de se acostumar com milagres provisórios. Escute isso. Deus, Ele faz infinitamente mais. O milagre que Ele fez na sua vida hoje não é o fim do poder de Deus, mas te habilita com fé para viver novos níveis de milagre. Amém? O riacho secou, porque o riacho era provisório. O riacho era provisório para um profeta de Deus que estava debaixo da palavra. Não torne como eterno aquilo que é provisório. Pastor, o que você está falando? Estou falando de gente que tem promessa de Deus, mas ainda não pisou na terra prometida, mas já está se acostumando com a vida no deserto. Não torne eterno aquilo que é provisório. Deserto não é sua morada, deserto é sua passagem. Deus vai te sustentar no deserto. A Bíblia diz que o povo com Moisés estava no deserto. A bênção sobre a minha casa, sobre a Raíssa, em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando eles andavam, o sapato não gastava, crescia, junto com o pé. A roupa não rasgava, a roupa ficava nova sempre. Alguma irmã recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém? A Raíssa não é tanto, mas tem mulher que é centopeia, tem 30 pares de sapato. Essa unção tem que ser sobre a sua vida. O povo no deserto
enquanto eles iam crescendo, os sapatos cresciam junto. O que é isso, irmão? É um Deus que te sustenta mesmo em meio ao deserto. Amém? Ele vai te sustentar, Ele vai mandar um maná para cair sobre a sua vida, mas não se acostume com o deserto, porque você vai entrar na terra prometida. Não torne eterno aquilo que é provisório. Deus tem para você muito mais, ainda não acabou. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la. Ele não parou no meio do caminho com a cruz, Ele foi até o monte e se entregou por causa da nossa vida em amor. Ele não é um Deus que começa e não termina. Ele vai até o fim, Ele vai depois do fim para dizer para mim e para você que toda promessa Ele vela de dia e de noite para cumprir. Amém? Alguém tem fé comigo essa noite que pode dar um glória a Deus? Alguém que pode falar em línguas aqui nessa igreja? Alguém que pode liberar um assovio, sei lá, reage à palavra do Senhor nessa igreja? Aleluia! Aleluia! Diga bem forte: Deus tem cuidado de mim, mesmo em momentos de escassez. Pastor, não está sobrando dinheiro, mas não está faltando nada. É Deus que está te cuidando. Pastor, não sei o que está acontecendo, estou apertado, mas nada está faltando. Deus está te cuidando. Por que eu estou passando isso então? Porque Deus está preparando o seu caráter, a sua postura, a sua gerência para te colocar em níveis maiores. É para isso que a gente passa pelo deserto, para sermos provados e crescermos no Senhor. Elias está perante o riacho seca. E o problema é que a gente não consegue lidar com os nãos de Deus, com as portas que Deus fecha. A gente ora: Deus, faça a tua vontade, desde que ela seja igual à minha. A gente precisa entender que Deus, Ele é soberano, e que todas as coisas, elas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Escuta isso, irmão: Deus não perde o controle de nada. Deus não se confunde. Você acha mesmo que Deus errou? Quem acha que Deus erra? Deus não erra, irmão. Ele sabe o que faz. Ele é Deus. Então, quando o riacho de Queribe seca, o que significa? Que Elias vai morrer de fome? Claro que não, porque Deus o sustentou no deserto. Então, o que essa palavra quer dizer para nós? Todo riacho que está secando está preparando uma botija que vai transbordar. Pastor, o que você está falando? Vamos continuar lendo, versículo 8. Olha o que a Bíblia diz. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom, que eu dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta, e quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que estou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo de um jarro. E eu estava apanhando alguns gravetos para preparar a última refeição, e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim, depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Olha isso, irmão. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e o azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar a chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Olha esse cenário. Elias está saindo do vale do riacho do Queribe. Já esqueci o nome do negócio. E ele está ali preocupado porque Deus me sustentou com corvo e riacho. E agora, o que eu faço? E Deus manda dizer para ele: eu sequei o riacho para fazer você caminhar. Eu sequei o riacho porque o milagre está esperando você se posicionar. Então, quando Elias sai do riacho, ele encontra uma viúva. Só que essa viúva não é qualquer viúva.
É uma viúva que está perto de morrer. É uma viúva que está catando o graveto para fazer sua última refeição. Ela e o filho dela. Ela ia comer o último pedaço de pão. Então ela está catando o graveto e vem um cara. Eu não sei o que eu faria no lugar dela, porque ela está passando sede e fome por causa dele. Porque quem profetizou seca foi ele. Aí vem Elias. Ela está catando o graveto, ele aparece, e a última comida dela, ele pede para ser para ele. Olha o seu irmão e fala assim: não adianta você fingir. Você esconde esfirra na bolsa. Tem gente aqui que tem gaveta de bolacha recheada que não abre para ninguém. Tem gente que vem para a igreja e come toda a comida, toda a bala, enfia o house inteiro para não dar para nem o irmão que é na igreja. Olha Deus revelando aqui. Isso porque tem sobrando. Agora você imagina ela, perto de morrer, irmão. É a última comida de uma mãe, de uma mulher viúva, lutando para sobreviver. A Bíblia não diz, mas eu imagino que ela está catando o graveto e está fazendo a última oração. Senhor, se o Senhor tem algo comigo ainda, não me deixa morrer de fome. Porque ela ter fome é uma coisa, agora imagina o filho dela com fome. Quem é pai sabe, a gente deixa de comer para o nosso filho não passar fome. Imagina você estar perante uma situação em que a última comida, em que você e o seu filho vão comer e vão morrer. Sem esperança, com necessidade, sem enxergar algo para mudar de vida. Até que chega o profeta. E olha para ela e fala para ela assim: olha, antes de você fazer para você comer, pega esse pão e dá para mim primeiro. E sabe o que é o negócio? A maior loucura dessa mensagem, loucura entre aspas, é a atitude dela. Porque ela obedece. Ela vai para casa, mesmo sabendo que é a última comida, mesmo sabendo que o filho dela vai morrer, mesmo sabendo que o culpado da seca é o próprio Elias. Mas ela sabe que quando Deus dá uma palavra, céus e terras obedecem. E a Bíblia diz que quando ela vai para casa, Elias fala para ela: e eu profetizo sobre você, nunca mais vai faltar farinha, nunca mais vai faltar o azeite, porque é uma palavra de Deus. O riacho precisou secar, e talvez você não está entendendo porque algumas portas se fecharam. Se prepara porque Deus está impulsionando você para um milagre maior. Se prepara porque tem alguém esperando você se posicionar para viver um grande milagre. Se prepara porque o riacho fala só sobre você, mas o pão multiplicado fala sobre família, sobre pessoas sendo abençoadas. Levanta sua mão, eu quero profetizar sobre você. Toda porta fechada, Deus vai te colocar no nível mais alto. Todo não que você recebeu, todo contrato que não fechou, eu profetizo: Deus está preparando algo maior sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nenhum riacho seco vai parar de fazer você transbordar. Você vai transbordar mesmo em terra seca. Aleluia! 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 A gente tem que aprender a lidar com um Deus que controla todas as coisas. Na Bíblia são vários exemplos de coisas que não deram certo, porque tinha uma explicação. A Bíblia vai falar que Jesus está caminhando, depois de acalmar tempestade, depois de andar com milagres. A Bíblia diz que Jesus está caminhando, chega um homem para ele e fala: minha filha está morrendo. Esse cara chama Jairo. Ele fala: minha filha tem 12 anos e está morrendo. E Jesus está indo para a casa de Jairo para curar a filha dele, quando de repente uma mulher que há 12 anos sangrava com um fluxo de sangue. Se Jesus não tivesse a caminho da casa de Jairo, talvez essa mulher nunca teria tocado nas vestes de Jesus. Então, quando ela toca nas vestes de Jesus, ela está 12 anos com fluxo de sangue. A filha de Jairo tem 12 anos. Sabe o que significa isso? E quando começou uma doença na vida dela, nasceu a filha de Jairo. Quem está comigo, diga amém. Só que tem um problema: a filha de Jairo morre. É um desespero. Ele não entendeu nada, mas nada pega Deus de surpresa. A morte da filha de Jairo, que parecia uma tragédia, na verdade só serviu
na construção do milagre dessa mulher. Jesus está indo em direção da casa de Jairo, porque ela está passando por um momento difícil. E no caminho, uma mulher é curada, que também há 12 anos sangrava com fluxo de sangue, tinha gastado tudo o que possuía e não tinha encontrado cura. Só tinha tido negativa, nenhum remédio, nenhum médico, até encontrar Jesus. E a morte dessa criança sinalizou um Deus que controla todas as coisas. É Jesus olhando, há 12 anos ela sangra, tem 12 anos e morreu, eu controlo todas as coisas, eu tenho um domínio sobre as minhas mãos, eu não só vou curar essa mulher do fluxo de sangue, mas eu também vou ressuscitar a filha de Jairo. E ele cura as duas pessoas, e abençoa as duas pessoas para dizer, nada pega a Deus de surpresa, nem os dias ruins, nem as dores que você viveu, nem os seus traumas, nada pode sair do controle de Deus. O que você precisa fazer é olhar para Jesus e dizer, Senhor, por que eu estou passando isso? Para aprender, para crescer, para ficar com mais fé, para ficar com mais ousadia? Me mostra, Jesus, porque eu sei que você tem o controle nas suas mãos. Quem está comigo em nome de Jesus, diga amém. Às vezes as coisas podem sair do lugar, irmão. Nunca questione o poder de Deus. Se você colocou a sua vida nas mãos de Deus, Ele vai usar o que Ele quiser usar. Situações adversas, dores, traumas, tudo vai ser convertido para o seu bem. Romanos 8 diz isso, e é a palavra que nós caminhamos. Todas as coisas, boas ou ruins, legais ou chatas, todas as coisas vão cooperar. Sabe o que é cooperar? Trabalhar juntos. Todas as coisas vão trabalhar juntas para o meu bem. Quem recebe essa palavra, diga amém em nome de Jesus. Feche os teus olhos agora e diga isso, eu recebo em nome de Jesus. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Diga mais uma vez, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Coloque a mão no seu coração e repita com fé isso para você. Tem gente que vai ser curada essa noite por causa dessa palavra. Chegou aqui sem resposta, chegou aqui sem entender nada. Porque eu estou sendo perseguido, porque as lutas são grandes. Deus está mandando dizer para você, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Essa luta não acaba com você, esse deserto não é o seu fim. Eu declaro em nome de Jesus, há profetas de Deus nesse lugar, que se levante os profetas para discernir os tempos, e entender que quando o riacho seca, é porque existe um milagre esperando, uma mulher está esperando uma cura. Eu profetizo em nome de Jesus, as portas que se fecharem na sua vida abrirão outras portas de grandes milagres do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Declare com fé, nós declaramos isso para vivermos. Diga, eu vou transbordar, mesmo em meio à seca. Eu vou transbordar, mesmo em meio à seca. E a gente olha para Jesus e vê Jesus fazer isso num cenário improvável. Sabe, a maneira pela qual Jesus demonstrou o amor por nossas vidas, já parou para pensar nisso? Que foi a maneira mais improvável possível? Eu não sei, mas não é heresia, tá? Eu vou abrir meu coração para você. Não seria muito mais fácil Jesus descer na terra, voar e falar, amo vocês? Ninguém voa, então se ele está voando porque ele é Deus, já ia resolver. Mas não fez o que ele fez. Mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus e deixou a sua roupa para vestir a nossa roupa. A obra de Cristo por nós, ela fala sobre isso, de um Deus que amou em meio ao ódio, de um Deus que perdoou em meio à justiça, de um Deus que transbordou um amor em corações secos. Olhar para a vida de Jesus precisa ser para mim e para você, irmão, uma cura. A gente entender que Deus pode usar a pior morte do mundo para demonstrar o maior amor do mundo. Olhar para a vida de Jesus é entender que Ele pode usar a pior situação do mundo para colocar eu e você na plenitude de vida.
A morte de Jesus na cruz é para mim e para você esperança de todos os planos que foram embora, de tudo aquilo que se perdeu, de que Deus continua sendo um Deus de promessas. Então é por isso que nós celebramos a ceia. É por isso que nós viemos à igreja uma vez no mês e reunimos a nossa família para comer um pão e beber um vinho, para nunca esquecermos de que o maior sacrifício que a humanidade já viu também foi o maior ato de amor que a humanidade já viu. Não é fácil lidar com perdas, não é fácil lidar com portas que se fecham, não é fácil lidar com pessoas que vão embora da nossa vida. Nunca vai ser. Mas eu e você precisamos encontrar em Jesus a esperança de que tudo coopera para o nosso bem. Então Jesus, ele vai para a cruz. Ele está num momento inapropriado, num momento do mundo que seria improvável. Ele discipula pessoas que vão traí-lo, outros que vão negá-lo, mas ainda assim Ele mostra para mim e para você que mesmo em meio à dor existe plenitude de vida. Feche os teus olhos no seu lugar em nome de Jesus. Você sabe a sua história.